Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Mara, eu também sou uma das participantes do grupo Caminhando com Deus. Grupo esse que é uma bênção, que ajuda muito na caminhada cristã. O meu abraço, meu carinho a todas as participantes. Seguindo as reflexões que nós estamos tendo durante essa semana sobre oração, eu gostaria de compartilhar também algumas coisas que eu tenho pensado por esses dias. Eu gostaria de ler aqui, são alguns textos, talvez eu vou pular aqui alguns, porque ele é extenso. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Eu vou ler aqui o 10 e alguns eu vou pular. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui Paulo ele vai seguindo, ele vai dando várias recomendações. E daí ele fala aqui no 18, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Eu acho interessante esse texto aqui, que Paulo ele vem dando várias dicas de como nós devemos proceder, até o tema aqui, né, que foi colocado, que é a armadura de Deus. Ele vai falando pra gente como a gente deve proceder no dia mal, para que quando acabar tudo, quando a gente tiver enfrentado essa guerra, essas adversidades, a gente possa permanecer firme, inabaláveis. E é interessante que Paulo, para mim, ele é um dos maiores teólogos que já existiu, e ele, com toda a humildade, ele fala assim, ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e vigie com toda perseverança, por todos os santos. Ele dá um conselho para que a gente venha orar uns pelos outros, por todos. Aí ele pede também para que ore por ele, para que ao abrir da boca dele, que ele fala assim, no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ele era cheio de conhecimento de Deus, cheio de conhecimento da palavra. Ele era um homem que orava muito, buscava muito a presença do Senhor, mas ele contava com as orações dos outros irmãos. Ele sempre vai falando isso nos textos dele, né? Que está orando, pede que ore uns pelos outros, e é muito interessante. E eu acho muito bom o grupo Caminhando com Deus, ele tem isso, né? Às vezes a gente está com dificuldade, está na luta, às vezes tem alguém doente, a gente coloca e a gente vai orando, e isso é uma bênção, estimula a gente a orar, é uma bênção. E é interessante que em um dos encontros que nós tivemos, o último presencial, a irmã Mariana Pereira, ela colocou uma ilustração excelente. Era um tema que nós estávamos estudando sobre piedade, refletindo o caráter de Deus no dia a dia, e ela colocou como sendo uma das nossas pernas, simbolizava a oração, e a outra, conhecimento através da palavra de Deus. Se nós tirarmos uma das duas, fica difícil a caminhada, né? Isso na vida física. E na vida espiritual é da mesma forma. E a gente vê aqui Paulo, um homem cheio de conhecimento de Deus, e ele pega e compartilha. Ele fala que a gente deve orar, e ele também pede oração, olha, para que eu abrir a minha boca seja revelado a palavra de Deus. Então, ele não dependia só do conhecimento que ele buscava, aquilo que ele já tinha, porque ele tinha muito conhecimento, mas ele dependia das orações. E hoje nós vivemos um tempo de muita superficialidade. Se nós dedicássemos o mesmo tempo que nós buscamos conhecimento através da palavra de Deus
assim como leitura de livros, vários vídeos que a gente escuta sobre pregação de algum determinado tema. Ah, eu conheço tal pregador, eu gosto muito das pregações dele, vai lá e fica assistindo. É ótimo, é excelente, mas também a gente precisa dosar. Nós precisamos de conhecimento, mas a gente também precisa de ter um relacionamento pessoal. Eu já li um livro que na oração, no secreto, existem livros que nunca foram escritos. Também li, estou lendo essa semana um outro livro que me deixou com vergonha de mim mesma, do quão pouco eu tenho orado. A gente ora, mas quando a gente vê o que os grandes homens de Deus faziam, eles passavam as primeiras horas do dia, se dedicavam horas e horas na presença do Senhor. A face deles era diferente. Talvez em nossos dias esteja faltando um pouco mais de oração, um pouco mais de relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar a nós, Ele quer entregar nas nossas mãos coisas que é só na oração que nós vamos encontrar. Ele vai colocar para nós. A nossa vida é uma forma de pregação e na oração o Senhor, Ele quer se revelar para nós. Um outro ponto que eu fiquei pensando nessa semana também foi sobre o modelo de oração que o Senhor Jesus Ele deixou para nós, né? Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 11, não, no versículo 12 ele fala assim, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Muitas das vezes nós vamos para a oração e a gente esquece de algumas coisas, né? Na oração a gente precisa se rasgar diante do Senhor. É claro que a gente passa por momentos de decepção, as pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos pessoas, mas a gente não pode esquecer que o Senhor deixou esse modelo de oração e lá está falando, antes de eu pedir perdão pelas minhas dívidas, eu preciso estar bem tranquilo dentro de mim. Ó Senhor, eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, fizeram tantas coisas comigo, mas eu perdoei. E se tiver algum resíduo ruim, coisas que prejudicam o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, eu preciso me rasgar diante do Senhor. Eu preciso colocar, Senhor, tá doendo, tá machucando, falaram isso de mim, fizeram isso, eu fui injustiçada. E agora, Senhor? Enquanto você não sentir paz, não sai da presença do Senhor. Que o Senhor Jesus venha se revelar a mim, a você, de forma linda e extraordinária, porque na presença dele tem coisas extraordinárias para cada um de nós. O Senhor é lindo e Ele é inesgotável. Nós temos aprendido isso, né? Existem atributos que são só do Senhor. E muitas vezes a gente pede tanta oportunidade. Nosso Pai é acessível a todo momento para todos nós. Que Deus abençoe e que venhamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito difícil, mas que venhamos experimentar diante de Deus. Porque em tudo o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos preparar para coisas ainda maiores. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.